Tratamento psicológico espiritualista Joana de Ângeles. Não deixa a tristeza dominar teus pensamentos. Dê combate com esforços, com empreendimentos emocionais, substituindo o pensamento ruim pelo pensamento bom. Acredite no valor da vida. Às vezes nós tentamos substituir um problema por algo anestesiante, né? Os analgésicos psíquicos, quando em verdade nos pede um pouco de reflexão, um pouco de calma, um pouco de sensibilidade, um pouco de empatia, se colocar no lugar do outro, entender por que a pessoa passou por determinada coisa, por que a pessoa pensa daquela maneira. Se você tem filhos, entenda que uns pedem mais atenção, outros pedem mais energia, mas são sempre sementes que, se tu regares conscienciosamente, elas vão germinar para o futuro. Então a vida é feita de entrelaçamentos de amor. O amor que cura, né, é o mesmo amor que suporta. A busca pela saúde, ela é em si um mecanismo de sensibilização. Tentar fazer as coisas com calma, mesmo quando a vida nos pede pressa. Trabalhar a respiração, sentindo o ar, sentindo a vida. E no exercício de autoconhecimento, autoamor, autodescobrimento, mesmo que as coisas não estejam 100%, você inicia o seu processo diário dizendo: gratidão, Senhor, por eu ter o teu amparo. Gratidão, Senhor, pela saúde que tu me dás. Gratidão, Senhor, pelo carinho que me chega. Gratidão, Senhor, pelo amparo espiritual que me rege. Dessa maneira você vai educando, né, o teu pensar para uma cadência de gratidão. Agradecendo tudo, mesmo as coisas difíceis que estiveram lá, que mexeram, que cutucaram na ferida, mesmo elas te ensinaram, nos ensinaram algo importante. E elas nos dão uma diretriz para que o que vem pela frente possa ser bem aproveitado, bem estimulado, bem reflexionado, concluindo em nós a sensibilidade e a dor, num ricto de paz e de esperança. A depressão, ela, por exemplo, mina, né, certas defesas psíquicas e imunológicas do nosso ser, do organismo, da mente. Aristóteles pensava, e esse pensamento de Aristóteles durou muito tempo, que a sede energética do homem estava no coração e não na mente, não no cérebro, né? Porque Aristóteles pensava que o cérebro era como se fosse uma espécie de radiador que esfria o organismo para que o coração trabalhe, bombeie, crie sentimentos, emoções. Daí então veio a expressão esfriar a cabeça, cabeça quente. É antiga essa expressão, é dos filósofos gregos, é de Aristóteles. Galeno, um dos mais importantes médicos romanos, ele tinha essa visão também muito parecida com Aristóteles, de que o coração era a sede, era o enigma maior a ser decifrado. Porque era uma época em que se acreditava muito mais do que hoje na vertente dos espíritos, na participação dos espíritos no dia a dia e na vida. Depois veio a época, né, do Renascimento, a época mais materialista. René Descartes visualiza o cérebro como um mecanismo grande, quase mecânico, de articular peças, de articular funções. Isso dá um grande salto na humanidade, de tal forma que nos suscita a pensar que o homem é regido
pelo que René Descartes diz, por duas forças, o cérebro mecânico e a mente. Muito embora seus predecessores não conseguiram, através da fisiologia, provar a mente, ainda que Aristóteles, voltando um pouquinho atrás, na tripação, como é que é o nome mesmo? Na auscultação fisiológica da dissecação do cérebro, né? Eles acharam um certo fluido, e esse fluido deu a teoria dos humores biliares, os humores principais que regem o organismo. Então o que acontece? Nós temos esse fluido que os grandes filósofos achavam que era algo vital, como se fosse a seiva das árvores. Nós temos em conta como o fluido vital, a energia, o elan psíquico, o espírito. Então o espírito é esse fluido que preenche a mente, que impulsiona o cérebro, que acalma o coração, que veicula energias no organismo, é o espírito. Imortal, sede primeira da nossa sensação, do nosso pensamento, das nossas interações energéticas. Vamos pedir agora, nesse momento, a Deus Pai, que cure o nosso espírito. Estejamos aqui encarnados ou desencarnados, estejamos em tratamento ou em aperfeiçoamento, Senhor, faz de mim instrumento de tua paz. Onde houver ódio, Senhor, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, Pai, que eu leve o perdão. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Ó Mestre, ó Senhor, faz-me que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender ante a ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se viverá para a vida eterna. Amém. Cura nesse momento, Senhor, carinhosamente, o nosso cérebro, dos seus desvios neuronais. Cura, Senhor, para que nós não buscamos nenhuma substância química ativa, viciante, psicodélica, o despertar da serotonina, mas que a serotonina venha em nós pela prece, pelo amor, pela oxitocina de um abraço. Cura-nos, Senhor, dos desvios morais, aqueles que nos levam às bancarrotas, dos vícios, da degradação mental, emocional. Cura-nos, Senhor. E que minhas mãos pousem agora, cuidadosamente, por todo o seu campo energético e no meu também. E vai sarando toda a dor. Vai acalmando todo o desvio mental. Vai sarando todo o desconforto. Ó Senhor, Deus da vida, tende piedade de nós. Fazei com que sejamos curados em teu nome, Jesus, porque é através da tua cura e do teu amor que saliências emocionais que trazemos do longínquo passado são desfeitas. E pedimos que encaminhe os espíritos sofredores aos postos de socorro espirituais mais próximos, e que em teu nome a psicologia espírita, através da mentoria de Nossa Senhora Joana de Ângeles, possa dedicar-nos o amor e a cura para o dia de hoje, fortalecendo-nos o tono vital, esse elan psíquico que é o nosso espírito, com a vitalidade de Deus, a caminho da luz. Graças te damos, Senhor. Você pode deixar os seus nomes, as suas intenções. Se você se sentir bem, pode deixar apenas gratidão. É a gratidão que eu tenho por você nos fortalecer. É a gratidão a Nossa Senhora Joana de Ângeles, lá das moradas celestes, que deixou-nos o ensinamento e o conhecimento através do Senhor Divaldo Franco. É através da gratidão ao Mestre Jesus, que com seu olhar de luz jamais deixou de curar-nos um dia sequer na longa jornada da vida. Jesus se conosco. Tratamento psicológico terapêutico Joana de Ângeles, Centro Espírita Virtual, Coração de Jesus. Fique na paz de Deus. Um abraço de amor em nossos corações.